atuais, desafios futuros com rebatimento na gestão de recursos hídricos. Então, o Brasil, com seu importante parque gerador, né, hidrelétrico, um extenso sistema de transmissão que conecta diversas fontes geradoras e também regiões brasileiras, enfrenta aí diversos desafios associados ao uso múltiplo das águas e o nexo entre água, né, energia e alimento. Nessa segunda edição do Seminário de Gestão, nós convidamos o Operador Nacional do Sistema para falar sobre a atuação do sistema, as atribuições, interação com os demais entes do sistema e, especialmente, a percepção sobre os desafios atuais e futuros. Então, nessa nossa segunda edição, nós agradecemos aí a participação, a disponibilidade da engenheira Luana Ferreira Gomes e do Luiz Guilherme Ferreira Guilhom. A Luana Ferreira é formada em Engenharia Civil pela Federal de Pernambuco, com mestrado e doutorado nessa mesma universidade, trabalha no ONS desde 2002, iniciou as atividades no órgão, atualmente ocupa o cargo de engenheira 4. As atividades, ela participou de diversos projetos no ONS, destacando projetos de revisão das séries de vazões e avaliação do balanço hídrico no reservatório de Sobradinho, no Bacia de São Francisco. Atualmente coordena o subgrupo de hidrologia do ONS, novo sistema de revisão das séries de vazão. Trabalha com gestão de recursos hídricos, controle de cheia e acompanhamento hidrológico, previsão de vazões. O engenheiro Luiz Guilherme Ferreira Guion, formado em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio, mestrado em Planejamento Energético pela COP, pós-graduado em Operação de Sistemas Elétricos pela Unicamp, com MBA em Energia pela PUC-Rio. Trabalhou 1 ano na SERPRO, 15 anos na Eletrobras e 21 no ONS. Suas atividades, ele coordenou o grupo de trabalho de informações básicas da Eletrobras durante 4 anos, coordenou o subgrupo de hidrologia do ONS durante 16 anos e trabalha na gestão de recursos hídricos e capacitação das equipes do ONS em processo de gestão, controle de cheia, simulação hidráulica e sistema de suporte à tomada de decisão. Então, nós temos aí um time com bastante experiência, bem gabaritado, e ser bem proveitoso para a gente essa sessão. Então, eu vou passar aí para a Luana ou Guilherme, for iniciar a apresentação. Podem carregar aí as suas apresentações para que nós possamos dar início. Obrigada, professor Guilherme. Para nós, né, do ONS, estarmos aqui, a gente tem plena consciência da importância, né, dessa interação universidade-empresa, né, na verdade, eu diria que é fundamental, né, ganhos vão sempre existir para a gente, né, e para vocês, né, então. E aí, como o senhor bem falou, né, tem uma experiênciazinha, né, nós dois, né, principalmente o Guilhom aí, né, um pouquinho mais do que eu, né, Guilhom? Mas já estou aí também no processo desde 2002, então já tem uma experiênciazinha importante, né, boa, e esse é o intuito, né, capacitar também as pessoas mais novas que estão chegando, né, então desenvolver nessa questão da parte de recursos hídricos, ver a aplicação da área de recursos hídricos no nosso meio, né, então realmente é um prazer para a gente estar aqui, né, em nome do ONS, a gente agradece o convite e estamos sempre à disposição, né, já fecho assim, né, estamos sempre à disposição de vocês. O Guilhom começa a apresentação, né, Guilhom, e daqui a pouco eu assumo a mesma. Obrigada. Isso. Tá ótimo, obrigado a todos. Muito obrigado, professor Guilherme, pelo convite. Vocês estão vendo a minha tela? Conseguem ver? Sim. Ok. Bom, aqui é o sumário, mais ou menos, do que vai ser apresentado, né? O papel do ONS, participação da geração hidrelétrica e participação nos últimos anos, né? Desafio na gestão de recursos dos usos múltiplos e complementariedade de geração eólica e solar. Bom, primeiro o Sistema Interligado Nacional, para quem não sabe, né, é um sistema composto de inúmeras usinas espalhadas por diferentes bacias. Então, esses pontos, esses círculos, né, na verdade elipses, azuis são as bacias hidrográficas, representam as bacias hidrográficas, e nelas estão localizadas as usinas hidrelétricas e elas fazem parte do Sistema Interligado Nacional através dessas grandes linhas de transmissão, esses grandes troncos que permitem gerar energia em determinadas bacias, em determinadas regiões, com mais recursos, com mais recursos naturais, e escoar essa energia para outras regiões que tenham, porventura, menos recursos. Aqui do lado direito a gente observa as linhas de transmissão, o grande tronco lá da linha norte-sul, né, que escoa energia não só de Tucuruí,
mas também de Belo Monte, hoje em dia do Xingu, né, para as regiões Sudeste e Sul. O Sistema Interligado Nacional, hoje, o composto, iniciou aí o ano 2021 com 108 mil megawatts de hidrelétricas, né, dando um total de 63,9%, mais ou menos. E a perspectiva é dele crescer muito pouco, né? Vai passar em 2025 para 109 mil, então vai crescer muito pouco. E em termos de participação, a hidrelétrica vem caindo, né? Estou muito atrás com 90%, e agora se encontra com 63% de toda a geração de energia, e em 2025 vai ser menor ainda. Então, as outras fontes estão aí, a gente consegue destacar aqui a forte crescimento da eólica, tinha 3%, 5%, agora está com em torno de 10% da geração, quase 11% de energia eólica. E tem ainda uma perspectiva de crescimento nos próximos 4 anos de cerca de mais uns 2% ou 3%. Então, a gente ainda vai ter aí quase que 13% de representação das eólicas, e a solar, que tinha cerca de 2% agora, estamos com 2% de representação, vai passar para 3,2%. Também a gente destaca aqui o crescimento da representatividade do gás, das termoelétricas a gás, que também vão passar de 8,9% para 10%. As demais fontes mais ou menos se mantêm e algumas até reduzem sua participação. Bom, o Sistema Interligado Nacional é composto, então, de elementos onde a energia é gerada, né? Então, temos aqui energias térmicas, nucleares, hidrelétrica, né? Solares, eólicas. Aí, menor porte. Então, começa com uma rede chamada de rede de transmissão básica, que é a rede com mais de 230 kV. Depois passa para uma rede complementar, onde vai se abaixando a tensão para 138 kV e 88 kV, e depois com uma rede que a gente chama de rede de subtransmissão, onde a tensão vai ser para valores menores de 138 kV. O Sistema Interligado Nacional, então, em termos de aproveitamentos de usinas hidrelétricas, se compõe de 165 aproveitamentos hidrelétricos em operação hoje, sendo deles 73 usinas com reservatório de regularização e 88 usinas a fio d'água. Fio d'água são as usinas que não têm regularização, não têm capacidade de ficar armazenando água de períodos úmidos para gastá-la nos períodos secos. Então, só temos 73 usinas com reservatórios e 88 sem reservatório. E pertencem a 56 agentes públicos, privados e privados de geração hidrelétrica. Bom, o que é importante da geração de energia? Muito de suprimento, o custo da energia, o valor que as pessoas vão pagar pela energia e a segurança delas terem o abastecimento devidamente colocado. E aí, para isso, o ONS promove a operação do sistema de reservatórios e o despacho hidrotérmico, ou seja, faz um equilíbrio ali, tentando que o custo não fique elevado, né, e, ao mesmo tempo, garantindo a segurança hídrica nas diferentes bacias. E opera também os equipamentos, então, de geração e transmissão, ou seja, ele comanda essa operação. Esses equipamentos, tanto de geração quanto de transmissão, pertencem aos agentes de geração e agentes de transmissão. E mais a determinação de quanto vai se gerar em cada usina e quanto vai despachar em cada linha é feita pelo ONS, através de uma operação segura ao menor custo possível. Bom, todo mês se faz uma reunião no ONS, que é o PMO, né, famoso Programa Mensal de Operação. Nesse Programa Mensal de Operação, traçam-se as estratégias para o primeiro mês à frente, né, em base semanal, em discretização semanal, e determina-se, então, para a primeira semana, qual vai ser o despacho das hidrelétricas e das termoelétricas, né?
baseado em previsões de vazões, previsão de geração eólica e solar e na previsão da carga, ou seja, qual vai ser o consumo de energia que vai ter no país, se realiza uma otimização dos recursos, de forma a minimizar o custo total do presente ao futuro. São rodados modelos até 5 anos à frente, então o ONS tem uma visão de até 5 anos à frente e tenta minimizar esse custo total, prevendo que se ele gastar toda a água agora, pode faltar essa água mais adiante, no próximo ano, daqui a 2 anos à frente. Então ele olha até 5 anos à frente e tenta minimizar esse custo de forma a que não falte a água, não falte os recursos e consiga atender ao menor custo. O papel da geração térmica no ONS, as térmicas são acionadas para evitar o deplecionamento dos reservatórios. Os reservatórios têm lá a água e muitas vezes há necessidade de se economizar a água nos reservatórios. E para isso são acionadas as termoelétricas. As termoelétricas elas são colocadas a cada momento em ordem de prioridade de custo, né? Então as que custam menos são despachadas em primeiro lugar e assim sucessivamente, né? Tem uma ordem, né? E elas vão sendo despachadas para atendimento ao consumo de energia, tá? Bom, a participação da geração hidrelétrica, né, hoje, abril de 2020, né, está em cerca de 66%, é um pouco mais, um pouco menos, mas é em torno disso, 66% do total de geração. E a perspectiva é cair para dezembro de 2024 para 62,2%. Vocês já viram que 2025 vai cair ainda mais, vai cair para 59%. Mas, assim, perspectiva de aumento, então, é de aumentar 0,7%, ou seja, quase nada, 802 megawatts só. A perspectiva de aumento do gás, da energia nuclear é nenhuma. É simplesmente manter as usinas que estão aí, que é Angra 1 e Angra 2. Em termos de gás, tem uma perspectiva de aumento de quase 4 mil megawatts, que dá quase que 30% de aumento do gás. Isso é bastante significativo. A eólica também, cabe destacar aqui, que tem um aumento bastante significativo, né? 29%, passando de 14 mil megawatts para 19 mil megawatts em dezembro de 2024, ou seja, vai ter um aumento bem significativo, e passa a ter um percentual de participação de 11% na geração. Então, se somar ali eólica mais solar, a gente já está com as fontes alternativas, aí, fontes menos poluentes, com cerca de 13,4% de participação em 2024. Em relação às hidrelétricas, a gente cabe destacar que o ideal é que a gente tivesse mais reservatórios de regularização, mas cada vez se constrói menos reservatórios de regularização. Por quê? Porque é muito difícil operar reservatórios de regularização devido a que muitas vezes surgem condicionantes ambientais, né, que tornam difícil essa operação de reservatórios. Então, cada vez se constrói mais reservatórios a fio d'água. Reservatórios que simplesmente a água que chega sai e ele não regulariza, ele não guarda a água de períodos mais favoráveis, períodos úmidos, para períodos secos. Então a gente observa aí a curva vermelha seria o armazenamento, né, a entrada das usinas promovendo um aumento no armazenamento em hectômetros cúbicos, né, que está aqui no eixo da direita, né, e no eixo da esquerda tem a potência instalada. Então, em termos de potência instalada, sempre vamos ter mais potência instalada, né? Porque o sistema sempre requer um aumento de consumo, né? A demanda aumenta, e aí a gente tem sempre que estar instalando novas usinas. Muitas vezes hidrelétricas, algumas vezes entram eólicas, entram solares, entram outro tipo de fontes, né? Térmicas a gás, etc. Mas sempre tem que estar em aumento. Então, a potência instalada vem sendo aumentada ao longo do tempo. Mas em termos de armazenamento, observem que depois da entrada de Serra da Mesa, que foi em 1998, não entrou mais nenhuma usina de porte significativo para armazenar água de períodos úmidos para períodos secos. A gente observa aí também a mesma coisa, em termos de grau de regularização. Então, a gente tinha em 2019 a relação, né, entre a capacidade máxima de armazenamento e a carga que eu tenho que atender, né, o mercado que eu tenho que atender de consumo, estava em torno de 6 e agora caiu para 4,8.
né? Quer dizer, caiu agora em 2021 para 5,2 e vai cair em 2023 para 4,8. Ou seja, a perspectiva é que essa relação caia cada vez mais. Porque aí, em termos de energia armazenada, a gente não tem aumentos significativos, os aumentos são muito marginais, e o aumento do consumo é evidente, né? A economia vai crescendo, então a necessidade cada vez maior de gerar cada vez mais energia. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a questão do período crítico, né? Tem um elemento que a gente calcula, que é qual é o pior período hidrológico, né, de sequência hidrológica do Sistema Interligado Nacional. Então, até muito pouco tempo, nós tínhamos junho de 48 a novembro de 55. Muitas pessoas achavam que era junho de 49, novembro de 56, uma coisa assim. Mas em torno de 48 e 56, mais ou menos, tá? Ali que era o período crítico clássico do setor elétrico, com o qual foi trabalhado e foram calculadas as energias firmes, as energias médias, etc., das usinas hidrelétricas. Mas hoje, o que está acontecendo? Com as novas sequências hidrológicas mais recentes, né, a partir de 2012, 2013, a gente vem entrando num novo período crítico. Então, a gente praticamente se entrou num novo período crítico que até dezembro de 2019 estava se caracterizando como um período crítico pior que o anterior. Então, o período crítico clássico do setor elétrico, que era 49 a 56, agora não é mais. Agora é o período atual, de junho de 2012 em diante, porque isso aqui foi calculado só até dezembro de 2019, a gente não tem ainda o 2020 definitivamente para usá-lo como valor definitivo. A gente ainda está trabalhando a série do ano 2020 e esse cálculo foi feito no Programa Decenal de Expansão, que é feito lá pela EPE, né? Então, eles têm um Programa Decenal de Expansão que vai de 2021 até 2030 e eles apresentam exatamente esse gráfico aqui. Em termos de atendimento à carga, nós temos 4 regiões, então, interligadas aí com grandes troncos de transmissão, e a gente observa em preto a carga a ser atendida, né? Em azul estaria a geração nessa região de hidroelétricas, em amarelo as termoelétricas e em vermelho as solares. As eólicas ficariam em verde, né? Então, eu tenho eólicas no sul, um pouquinho, né, muito pouquinho, e a maior parte das eólicas estão no nordeste. Então, a gente observa que o sudeste, centro-oeste, está quase sempre precisando trazer energia de outras regiões. Então, essa energia tem que ser suprida por alguém, né, para poder atender essa carga que está em preto aí. Ou seja, só as hidrelétricas que tem na região sudeste e as termoelétricas não são suficientes. Na região sul, também da mesma forma. Raramente eu tenho uma região sul autossuficiente, né, que ela, com a sua própria energia, consiga atender a carga. Só alguns meses do ano isso acontece, no restante do ano ela tem que ficar sempre trazendo energia de outras regiões. E o Nordeste, quando chega mais ou menos o meio do ano, que a gente tem, quando as hidrelétricas têm menos recursos, né, as vazões naturais elas têm uma diminuição no meio do ano, a gente tem uma explosão de energia eólica, ou seja, quando chove não venta e quando não venta chove. Então, é mais ou menos assim que acontece. Então, o Nordeste ele passou a ser, de uns anos para cá, superavitário, né, gerando não só a energia necessária com as suas hidrelétricas, termoelétricas e solares e eólicas, não só a energia para atender sua própria carga, mas ele passou a ser exportador de energia. E também no período úmido, que é agora o período de início do ano, a região norte também é fortemente exportadora, porque não só vem energia de Tucuruí, mas vem também energia do Xingu, lá de Belo Monte. Então, somando a energia de Belo Monte mais do Xingu, no período úmido, a gente tem o norte também fornecendo energia fortemente. O Nordeste agora, no verão, as eólicas estão num porte menor. A gente observa ali que as solares têm até batido recorde agora no início do ano, mas as eólicas diminuíram o porte, né? E as hidrelétricas estão ali meio que limitadas por uma resolução. Então, a gente não tem um aumento de geração hidrelétrica e tem uma carga a ser atendida que em vários momentos precisa trazer energia de outra região. E essa região que vem suprindo tanto o Nordeste quanto o Sudeste quanto o Sul
é a região norte. Bom, geração hidrelétrica permanece como fonte predominante ainda, vocês veem 60 e poucos %. A perda da capacidade de regularização devido à expansão majoritariamente pela construção de usinas a fio d'água, né? Temos aí uma escassez hídrica, que a gente mostrou ali a questão do período crítico, né? Então temos uma escassez hídrica nas principais bacias hidrográficas desde 2012, 2013, né? E tem um aumento das restrições de uso da água para a geração de energia hidrelétrica relacionado aos usos múltiplos da água, ou seja, temos muitas vazões mínimas que temos que atender, níveis máximos, níveis mínimos, vazões máximas também que não podemos jogar. Então, tem várias condicionantes ambientais que têm que ser obedecidas pelo ONS. Em termos de armazenamento, só para a gente ter um histórico aí de duas regiões, né, Sudeste e Sudeste, a gente observa que para a região Sudeste, desde junho praticamente desde o início, né, do final do período úmido do ano 2011, que a gente estava com 87,82% de armazenamento total na região Sudeste, a gente nunca mais teve portes significativos de armazenamento, ou seja, veio a partir de 2012, com a entrada desse novo período crítico, né, em junho de 2012, as vazões caíram, né, e chegaram a patamares muito, muito baixos. Observem que os patamares de armazenamento para os anos 2015, 2018, 17 para 18 e agora 2020, estão em patamares inferiores àqueles 20% que foi na época do racionamento, ou seja, houve racionamento de energia em 2001, né? E a gente estava com 20%, chegou, o mínimo que a gente chegou foi 20% de armazenamento no Sudeste. E agora estamos em vários anos consecutivos com níveis de armazenamento muito mais baixos. Na região Nordeste, a gente teve, a última vez que estava bastante elevado foi em 2009, e de lá começou a ter uma sequência hidrológica crítica muito intensa, né? E o reservatório chegou ali em setembro a 4% de armazenamento, 4,47%. Aí, a partir daí, teve a entrada em 2017 de uma nova resolução que limitou as defluências nos reservatórios do São Francisco, basicamente, e com isso também, aliado a isso, o surgimento de um período hidrológico mais favorável, principalmente no ano 2020, né? 2019 um pouquinho, mas 2020 foi bem intenso. E o armazenamento chegou no ano passado a um máximo de 91,66%, que se traduz numa recuperação, então, da energia armazenada do Nordeste. Bom, a hidroeletricidade, então, se a gente coloca o Sistema Interligado Nacional como um todo, vocês observem que a hidroeletricidade ainda é a principal fonte de energia, né? Esse azul seria as hidrelétricas, o amarelo seriam as termoelétricas, né? E a gente tem aí em vermelho as solares e em verde as eólicas. A gente observa um crescimento bastante intenso das eólicas e das solares, e nessa tabelinha aqui do lado esquerdo a gente pode observar que há um crescimento muito grande da representatividade das eólicas e das solares, né? Em 2020, né? Aqui é a geração total do ano 2020. A gente teve mais de 10%, né? Quase 11% somando eólica e solar, né? E as hidrelétricas ficaram em torno de 71% no ano passado, e as térmicas, somando térmica mais nuclear, ficaram em torno de 18%. Observem aí, então, que a participação das eólicas e das solares é bastante significativa. Agora eu passo a palavra à minha colega Luana. Luana, você vai projetar? Não, se você puder continuar projetando, Guilherme, já está com a mão na mata aí, eu agradeço. Então vamos lá, pode falar. Maravilha. Boa tarde a todos, né, mais uma vez. E aí eu continuo aqui um pouco, né, diante de toda essa complexidade, né, diversos são os desafios, né, na parte de gestão, né, desses usos múltiplos. Porque então essa parte que eu vou falar entra um pouco mais na parte de águas, né. E o que são usos múltiplos, né, como vocês bem sabem já, né, então nós temos diversos usos que a gente, mesmo com a questão da geração, né, hidrelétrica, né, que ainda é a principal fonte de geração da gente, tem diversos usos que a gente tem que atender, né, como a gente vê, né, a irrigação, controle de cheiros, de alimentação de animais, abastecimento humano.
aonde é que isso vai entrar nos modelos? Como é que o ONS faz isso, né? Quer dizer, proporcionar esses usos múltiplos, né? Principalmente nas bacias do Sistema Interligado Nacional. Esses usos múltiplos, eles são efetuados através da entrada, vamos falar assim, né, nos modelos de restrições. Essas restrições, elas podem ser estruturais e conjunturais. Então, quem faz essa declaração dessas restrições são os agentes de geração. Então, a gente tem um sistema que a gente chama de FSARH, né, onde os agentes de geração responsáveis por aquelas usinas hidrelétricas, eles entram com as restrições que nós temos que atender. Então, a partir do momento que essas restrições são colocadas, né, a gente manda para a gente analisa, tem alguma dúvida, tem uma interação com a gente, e a partir daí, depois de aceita, ela entra nos nossos modelos. Ok? Então, são os modelos de curto prazo, os modelos de curtíssimo prazo, modelo de longo prazo, em função da restrição, né? Como vocês podem ver aí, estacional ou não, ou para algumas situações específicas, né? Uma restrição com um tempo determinado, né? Quer dizer, de médio, curto ou curtíssimo prazo, ok? Então, a forma, né, de nós, né, da área de recursos hídricos, entrarmos nos modelos energéticos para representar, né, essa questão de usos múltiplos é feita através da entrada de restrições, quer dizer, determinação de restrições que são feitas, como eu falei novamente, pelos agentes de geração. Então, nós aceitamos essas restrições, né, tem uma avaliação que o ONS faz, e aí, em função de uma interação, e aí, a partir disso, a gente entra com essas restrições no modelo. Aceita esse FSARH, que a gente chama, e a partir daí, essas restrições estão nos modelos. E aí, tanto no modelo quanto no tempo real. Às vezes, as restrições são de mais curtíssimo prazo, né? Então, às vezes, não dá tempo nem de entrar no modelo, né? No nosso último modelo, que é o DECEM, né? Que é o modelo que a gente roda diariamente. Então, às vezes, vai direto para o tempo real, ok? Então, a gente tem diversas, principalmente no sul, né? Vocês que estão no sul aí, então tem as vazões, né, são mais intensas, né? A forma, né, dos hidrogramas, né, no sul são bem diferenciados do que a gente vê, principalmente, né, na bacia do Rio São Francisco, por exemplo, que tem um tempo de viagem grande, né? Para poder ter um tempo maior para a gente fazer essas definições. As bacias do sul são mais nervosas, né? Como a gente chama, né? Tem uma resposta mais rápida. Okay? Então, em alguns momentos, essas avaliações são feitas no tempo real. O próximo, por favor, Guilherme. E aí, quando a gente entra na parte de recursos hídricos e faz essa avaliação, né, na parte de gestão, a gente não pode esquecer nunca, né, da Lei 9433, né, de 1997, né, e também da 9984, né, que fez a criação da ANA de 2000, a criação da Agência Nacional de Águas. Okay? Então, a 9433, né, a base de tudo, né, é importante frisar esses dois parágrafos. Em situação do uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. E um outro também importante é a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso mútuo das águas, né? E aí é que entra a importância, né, da Agência Nacional de Águas, né, que fala que foi criada através da Lei 9984. Okay? Então, o que é que tem, no momento de criação tem um parágrafo específico que fala, né, que a operação desses reservatórios, né, que estão no Sistema Interligado Nacional tem que ser feita em conjunto com o ONS. Então, por isso que atualmente, né, nós temos uma interação muito grande com a Agência Nacional de Águas. E a gente vai ver um pouquinho mais na frente como é que é feita essa interação, né? Então, aí proporcionando essa questão de usos múltiplos, né, que é tão importante, né, e definida, né, na Lei 9433, né, de 1997. Ok? Próximo, por favor. E esse slide aí, ele mostra as diversas alterações que nós fazemos, né, no nosso dia a dia, né, para poder viabilizar, vamos falar assim, essa questão de gestão de recursos hídricos, né? Então, alguns exemplos, né, que nós estamos agora, por exemplo, em relação à questão, né, de várias bacias específicas, né? Por exemplo, na bacia do Rio Paraná, essa apresentação que você está ganhando, eu até estou com uma outra que eu coloquei até uns exemplos mais atuais, né? Por exemplo, né, o que eu coloquei agora, né, que essas que estão aí estão um pouquinho mais antigas. Né, quer dizer, essa interação que a gente fez, né, em momentos anteriores. Atualmente, o que eu coloquei, né, na bacia do Rio Paraná, é a redução da defluência mínima de Jupiá por primavera, né, quer dizer, a gente está numa situação hidrológica bastante crítica, né, então o que a gente tem feito atualmente é tentar economizar o máximo, né, de água, né, da utilização de recursos hídricos em determinado momento para a utilização posteriormente. Okay? Então, todas essas restrições que estão aí, que o Guilherme está apresentando, são válidas, foram feitas em interações anteriores. Né? Trouxe aqui, né, que eu vou falar para vocês, essas que estão mais recentes.
Uma outra também, né, que a gente fez, né, no início do ano foi a questão da solicitação da redução da vazão mínima de Serra da Mesa. Quer dizer, a gente estava no momento que estava com bastante água, né, que a gente no aproveitamento de Serra da Mesa para guardar posteriormente. Quer dizer, economiza no momento para guardar, né, para poder gastar no outro. Okay? Então, a defluência mínima que a gente tinha estabelecida, né, era 300 metros cúbicos por segundo, e aí, em função de uma interação com a Agência Nacional de Águas, com o agente responsável e também com o IBAMA, né, lembrando que o IBAMA, né, ele está sempre junto, né, com o agente de geração fazendo essa avaliação. Então, nós do ONS não temos essa fala direta com o IBAMA, né, quem faz é o agente de geração. Então, o ONS solicita, né, a ANA ao agente, e aí tem toda uma integração para fazer essa avaliação. Então, depois desses vários atores, né, tem a tomada de decisão, né. Então, essa específica está falando da redução da defluência de Serra da Mesa de 300 para 100 metros por segundo. Né? Também tem uma outra importante, né, que está constando aí lá embaixo, que é a questão da limitação da variação das defluências na temporada de praias. Então, Tocantins, a gente tem uma temporada de praias bem específica, e aí, para possibilitar a utilização dessas praias, né, em todo o curso do Tocantins, ele tem uma variação que a gente tem que obedecer. Então, os aproveitamentos, eles não podem variar a defluência em determinada faixa. Tá? Para justamente isso, né? As pessoas que estão utilizando, né, as praias não terem uma variação brusca, né, nos níveis desses aproveitamentos. Uma outra também bem recente que a gente está nesse momento agora, né, é a redução da defluência, né, de Xingó para patamares de 800 metros cúbicos por segundo. Para que isso? Né? A gente está querendo reduzir agora, né? Atualmente a defluência que a gente tem em Xingó é 1.100 metros cúbicos por segundo. A gente pediu para a ANA, nesse mês de abril e maio, reduzir para 800 metros cúbicos por segundo para a gente aproveitar a utilização desses recursos, né, no Belo Monte, né, e Tucuruí. Okay? Então, economizar agora para gastar depois, porque a gente sabe que esse ano, né, tende a ser um ano difícil, né, o ano de 2021 é um ano que os aproveitamentos, os principais aproveitamentos, né, do Sistema Interligado Nacional estão bastante baixos, né, então a gente tem uma tendência, né, de realmente precisar bastante dessa água, né, até o final do período, até o final do ano, né, no caso, estamos terminando o período úmido e vamos precisar desse recurso um pouco mais na frente, ok? O próximo, por favor. Essa aí é uma importante ferramenta, né, que eu citei, né, que é justamente essa sala de acompanhamento, né, que são coordenadas pela ANA. Então, nessas salas, nós temos reuniões, em alguns momentos mensais, outros momentos semanais, outros momentos quinzenais, né, depende da situação que está a bacia hidrográfica. Né. Por exemplo, atualmente, todas as bacias estão com reuniões mensais, né, mas a gente sabe que a partir da situação vai passar a ter acompanhamentos quinzenais e a gente vai passar a ter acompanhamentos semanais em alguns momentos, como a gente já teve no Sul aí, como o Sul estava numa situação bastante crítica, a gente estava com acompanhamentos semanais, ok? Então, nessas salas, ela possibilita que todos os usuários da bacia, eles entrem nessas reuniões e falem dos seus problemas, ok? Quer dizer, a minha captação, a água que está chegando na minha casa, né, um representante, né, por exemplo, do comitê de bacia, que representa os consumidores em si. A água está salgada. Eu não estou conseguindo captar a irrigação de determinada área, né? Então, a gente é uma sala que proporciona, né, de uma forma muito integrada essa questão da gestão dos recursos hídricos, né? Quer dizer, as universidades também têm participação, eu lembro em várias dessas salas, né, tem a participação das universidades, que aí eles podem também fazer análise e trazer também para o lado científico a problemática, né, quer dizer, a gente dá o problema e a academia estuda e traz alguma solução ou alguma avaliação, um ponto de vista diferente, né, então eu destaco também, né, nessas salas que a ANA coordena, os representantes, né, das usinas hidrelétricas que são os responsáveis, os agentes de geração. Então, quer dizer, eles entram, nós todos entramos nessa reunião e é um ambiente que podemos fazer várias avaliações, cada qual sob o seu ponto de vista. Okay? Próximo, por favor. E aí, dentro dessa tomada de decisão, nessas salas, né, eu lembro que a Sala de São Francisco foi uma das pioneiras, né, eu acho que a pioneira, né, então, em função da crise que São Francisco estava passando, né, nós tivemos reuniões extremamente importantes, né, nessas salas, né, que são
que são, como eu falei, coordenadas pela ANA. E aí eu trouxe 3 exemplos, né, para vocês, né, de tomadas de decisões que foram feitas, né, em função dessas reuniões. Por exemplo, ajuste nas vazões de efluentes dos reservatórios, né, quer dizer, o setor elétrico teve que também fazer uma redução de defluência por vários momentos aí na bacia do Rio São Francisco, para poder fazer com que o reservatório não secasse, né, inclusive, né, porque a vazão estava tão baixa, né, em relação ao que a gente estava utilizando, que a gente teve que fazer por vários momentos de reduções de defluências. E aí eu lembro que essa decisão, em muitos momentos, lógico, tem a questão do setor elétrico, mas o principal de muitos reservatórios é você possibilitar uma defluência mínima jusante do reservatório. Então, não é o ONS que diz, hoje está 1.300, a partir de amanhã eu não estou precisando de tanta água no São Francisco, eu vou passar para ser 1.100 a defluência. Não é assim. Por quê? Porque os usuários que estão a jusante, eles estão preparados para uma defluência mínima. No caso, naquele momento, né, no São Francisco, antigamente, 1.300. Então, a decisão envolver os diversos usuários, porque em muitos momentos eles têm que fazer, por exemplo, um ajuste na sua captação. Isso aconteceu em muitos momentos em São Francisco, né? A captação de determinadas cidades ao longo do curso do rio eram captações fixas, né? Não tinha aquelas bombas flutuantes, né? Então, em muitos momentos a gente teve que, várias cidades no curso, né, do rio, várias cidades tiveram que fazer esse ajuste, né, para poder possibilitar essa redução de defluência, porque se a gente utilizasse tudo, a gente ia secar o reservatório, né? Então, no lugar de liberar os 1.300, a gente ia liberar 0, né? Entendeu? Então, é importante que isso seja acompanhado, né, sempre, para que as tomadas de decisões sejam feitas aos poucos, né? Não trazendo problema para nenhum usuário. Uma outra medida que foi tomada, né, é o gerenciamento da demanda, né, o que a gente fala, a criação do Dia do Rio. Aí, naquele dia, as captações não poderiam puxar a água do rio para poder fazer irrigação. Acho que começou com a quarta-feira, se eu não me engano, né? Então, toda quarta-feira, ninguém poderia captar a água do Rio São Francisco para poder fazer a irrigação, né, das suas áreas. E aí eu lembro, tem um outro problema, que é a questão da fiscalização, né? Como que é feita essa fiscalização? Como é que você vai fiscalizar, né, um rio desse tamanho, né? Entendeu? Então, eu lembro que a ANA, em muitos momentos, eles fazia essa fiscalização através da conta de energia, né? Quer dizer, o consumo de energia. E também, em muitos momentos, a fiscalização olhando, né? Quer dizer, fazendo visitas técnicas em várias localidades. Mas isso aí é muito difícil, porque a bacia do Rio São Francisco é enorme, né? O principal instrumento que era utilizado era realmente essa questão do controle, né, do consumo de energia. E aí, como eu falei, uma outra medida também é essa questão da equação das captações, que é feito não só no Rio São Francisco, né, eu trouxe esses exemplos, mas é feito em diversas outras bacias do Sistema Interligado Nacional, né, para poder viabilizar essa questão da redução de defluências, né, em muitos momentos. Né? Com a crise hídrica, o que a gente precisa fazer é isso. Não, então, tem que viabilizar isso, tem que fazer essa adequação das captações. Próximo, por favor, Guilherme. Aí só um exemplo, né, que essa defluência inicialmente no São Francisco era 1.300 metros por segundo. Então, aos pouquinhos, através de resoluções, a gente chegou até a 550 metros por segundo. Observem, isso antes, em abril de 2013, era 1.300, né, o histórico todinho. E a partir de julho de 2017, a defluência mínima era 550 metros por segundo. Então, a gente chegou numa situação crítica tão grande, né, que a gente teve que fazer uma redução de defluência para 550 metros por segundo. E quando começou essa crise hídrica, ninguém imaginava que a gente chegaria, né, no São Francisco defluindo apenas 550 metros por segundo, né? Então, por isso que tem que ser feito aos poucos, né? E todos os usuários fazendo as suas adaptações para poder receber menos água, né? Então, se minha bomba está aqui, eu vou receber menos água daqui a pouco. Então, eu tenho que ajustar essa bomba, essa forma de captação para abastecimento humano, para que não fique, né, sem esse abastecimento. Ok? O próximo, por favor. E aí, só um exemplo, né, do que a gente teria, o que teria acontecido, né, com um reservatório de Sobradinho se a gente não tivesse feito essas defluências, né, nesse período analisado. Observem, foi só até, esse exemplo aí, até 2017. A gente continuou nessa crise até 2019, né, então 2019 começou a chover um pouco mais, né, mas só até 2017 a gente chegou no reservatório com 5,1, né, no final, em setembro mais ou menos de 2017, com 5,1, e se a gente não tivesse feito a redução de defluência, a gente teria um reservatório hipotético aí com menos de 150% de armazenamento,
ok? Então, só para mostrar para vocês o quanto é importante essa interação, né, e quanto foi importante essa redução de efluência, né, na bacia do Rio São Francisco nesse determinado momento. Quer dizer, a importância da gestão de recursos hídricos, né, todos os usuários estarem juntos e entendendo o problema, né, porque eu lembro que no início era uma confusão, vamos falar assim, muito grande, né? Entre montantes e jusante, montante e jusante. Montante queria mais água no reservatório, né? Um reservatório mais cheio, e jusante queria que liberasse mais água. Então, quer dizer, existia um conflito, né? Até que, em muitos momentos, chega a uns papéis que são extremamente importantes, como o comitê de bacia, né? Aí tem que chegar alguém do comitê e dizer, peraí, vamos tentar conciliar isso. Ó, montantes, vocês não estão vendo o problema que a gente está, não? Entendeu? São coisas antagônicas, né? Até que chegue num consenso, né? E as pessoas não olhem só o seu próprio umbigo, né? Eles consigam olhar também a importância dessa água para todos os usos, né? Então, esse processo de gestão de recursos hídricos é extremamente importante e foi realmente uma construção muito grande que a gente teve, né, nos últimos anos. Próximo, por favor. Pode passar, Guilherme, tranquilo. Aí, como eu falei, né, a questão da redução da demanda, né, a questão, como eu falei, um dia por semana, segunda-feira, e depois foi substituído pela quarta-feira, né? Essa questão do dia do rio, né? Quer dizer, as pessoas que tinham a irrigação não poderiam captar água nesses momentos. Quer dizer, era o dia que o rio teria para economizar aquela água, né? Não retirar, né, essa água do rio. O próximo, por favor. Aí também um outro exemplo, né, de adequação de captação, né, quer dizer, tem a questão do assoreamento, quer dizer, a bombinha estava pegando lá na frente e estava sem problema, mas a partir do momento que teve o assoreamento, que começou a reduzir a defluência, que estava passando menos água nesse trecho do rio, você vai ter que desassorear esse trecho e buscar a sua água lá um pouquinho mais na frente. Quer dizer, então, várias adequações, vários atores tiveram que agir aí para poder viabilizar, né, essa questão dessas defluências, redução dessas defluências. É só um exemplo que eu trouxe aí para vocês. Próximo, por favor. E aí também uma outra questão, né, da instalação, né, dos flutuantes, né, entendeu? Nos projetos de irrigação. Um exemplo aí, essa questão do projeto de irrigação de Luquilho. Né? Quer dizer, eles tinham umas tubulações que eles iam buscar a água de Sobradinho, quando o reservatório de Sobradinho chegou a 1% de armazenamento. 1% de armazenamento. Então, quer dizer, foi uma situação realmente muito difícil, né? O reservatório de Sobradinho é enorme, né? Para eles pegarem essa água, eles tinham que fazer um processo muito extenso, né? Para poder chegar nesse ponto. E aí, adaptações tiveram que ser feitas para poder eles conviverem, né, com a nova realidade que a gente tinha, né? Em função dessa crise hídrica. Ok, Guilherme, tá passando... Pronto, ok, pode deixar. E aí um outro exemplo também, a questão do desassoreamento do Jaíba, outro projeto de irrigação, né, do Jaíba. Ok. Agora eu vou entrar um pouquinho também, né, na importância, né, de outras fontes que a gente tem cada vez ganhado mais força, né, como o Guilherme falou anteriormente, a construção de uma hidrelétrica com reservatório é realmente cada vez mais difícil, né, em função, né, tudo que a gente vê aí, problemas ambientais, né, e até do que a gente tem acompanhado sempre, né, no meio, né, externo. Então, a geração eólica é uma geração que tem surgido, mostrado, né, cada vez mais importância, né, e também a solar, lógico, também tem o seu espaço. Atualmente ainda está em crescimento, a solar é a energia, atualmente, né, maior crescimento e de grande importância, né, para o atendimento do Sistema Interligado Nacional. Próximo. Essa geração eólica, ela está concentrada principalmente na Nordeste, mas no Subsistema Sul também, né, ela tem uma importância grande também. O Sudeste é de bem menor quantidade, né, vamos falar assim. Então, a eólica predominância é no Subsistema Nordeste e depois no Subsistema Sul, ok? Olhando de uma forma geral aí, esse ano de 2018, a gente pode ver a complementariedade que existe nessas diversas fontes de geração, ok? Quer dizer, quando a gente tem o maior fator de capacidade da geração eólica, é justamente quando a gente está no período seco, né, do Sistema Interligado Nacional. Okay? Então, quando a gente tem a maior abundância do vento, né, e do sol, a gente tem uma redução, né, dessa vazão afluente aos reservatórios. Então, por isso que essa geração eólica também é muito importante nesse sentido. Porque ela tem essa característica, né, de ter essa complementariedade com a geração hidrelétrica, no caso, né? O próximo, por favor. Agora, é importante salientar que complementariedade a gente viu lá no slide anterior em termos percentuais, mas
em termos absolutos, a gente vê que ainda tem uma defasagem, né, um gap enorme, né? A geração hidrelétrica, ela realmente ainda é, né, disparadamente predominante, né, no atendimento, né, da carga do Sistema Interligado Nacional. E aí tem o seu papel de extrema importância, ok? Lógico que a eólica e as demais fontes estão em crescimento e tem seu papel também, mas a geração hidrelétrica ela ainda permanece, né, como a grande fonte de suprimento, né, de atendimento à carga do nosso Brasil, né? Próximo. A geração solar também, né, a gente só mostrando aí o comportamento dela, né, tem uma característica, lógico, né, quando inicia o sol, então tem umas rampas, né, de atendimento grande, né, então é isso que a gente vê em termos de geração solar, né, é só uma curiosidade, né, a forma, né, como essa geração se comporta. O próximo. É interessante destacar aí como funciona, né, como é a variabilidade que tem a geração eólica, né? Então, no início, tinha uma resistência grande em relação a esse tipo de geração, em função dessa variabilidade que ela tem, né? E aí, aos poucos, né, a gente vai aprendendo a conviver com ela, né? Primeiro, quanto mais eólicas estiver no parque gerador, melhor, porque enquanto uma está baixa, a outra está alta em alguns momentos, né, espalhando, né, pela região. Então, a soma delas, que é extremamente importante, ela vai ter uma equivalência maior, uma sazonalidade menor. Mas a gente vê que realmente a variabilidade da geração eólica é muito grande ainda. A gente vê, né, que do dia 23, aí esse exemplo que está sendo mostrado, de 2019, do dia 23 para o dia 25, olha a rampa que teve de 8.200, né, megawatts, né, de um segundo para o outro. Tá certo? Então, 2 dias, uma variabilidade extremamente grande, né? Então, essa é uma característica que tem a geração eólica, né? E por isso a gente tem que ter outras fontes, né, de geração para poder suprir essa variabilidade, porque a carga, né, o consumo dos consumidores está lá o tempo todo, né? Então, se a geração eólica está com uma variabilidade muito grande, eu tenho que ter uma outra fonte de geração para poder suprir, né, continuar o abastecimento e não ter corte de carga, né? Que é o que, lógico, né, todo mundo visa sempre, né? O ONS principalmente, né? Próximo, por favor. E aí também mostrando, né, esse slide é importante para mostrar o aumento dessa capacidade de geração nos últimos anos, né, quer dizer, justamente quando a gente começou a crise hídrica, a gente teve uma expansão muito grande da geração eólica. E como eu falei, 87%, né, concentrada no subsistema Nordeste. Isso também, né, essa outra linha vermelha também tem uma capacidade expressiva, né. O próximo, por favor. E aí só mostrando esses gaps que foram dados, né, quer dizer, de 2009 para 2012, né, aumentou 2,9, né, depois 2,7, depois 2 vezes, quer dizer, de 2009 até 2016 saiu de 430 megawatts de potência instalada de geração eólica para 8.400 megawatts, quer dizer, um aumento muito grande, né. E o próximo, por favor. Esse slide só mostrando justamente essa sazonalidade, né? Essa questão, né? Ele passa esse mês de janeiro, fevereiro, março, abril um pouco mais alta, para depois ele começar a ter um aumento expressivo, chegando nos meses de setembro, outubro, né, o seu fator de capacidade máxima. Ok? Então, esse slide mostra justamente isso, né? Essa sazonalidade que existe na geração eólica. Quer dizer, a gente já sabe o que vai acontecer. Períodos de baixa e depois um aumento, né, grande, expressivo. Agora, lembrando que isso aí que eu coloquei são valores mensais. Dentro do próprio dia tem uma variabilidade muito grande, né? Então, isso aí também é importante destacar. Ok? Próximo, por favor. Aí também mostrando, né, a variabilidade de um dia para o outro, né, quanto a geração alterou, né? Então, realmente, é uma geração que a gente tem que aprender a conviver com ela. Ok? Tá? E aí foi o que eu falei, né, a questão da importância da geração eólica, né, não só para o subsistema Nordeste, mas para atendimento a todo o sistema interligado, né? Então, a gente lembra que no final do ano passado, o sistema interligado estava com uma crise muito grande, né, e aí a geração eólica do subsistema Nordeste é que estava ajudando bastante, né, no atendimento à carga, né, do Sul e do Sudeste, né? Então, proporcionar, né, essas interligações, né, o sistema interligado nacional, ele tem grandes vantagens por conta disso. Quer dizer, uma usina, um subsistema que está mais deficitário, ele pode receber energia dos outros subsistemas, tá? E aí evitando, né, trabalhando com custo mais baixo e evitando o corte de carga aqui, como eu falei, é o que ninguém quer. Ok? Próximo, por favor.
Ok. E aí a gente tem cada vez trabalhado mais para melhorar, né, essas previsões, né, que não são fáceis, né, mas o ONS tem investido, né, na melhoria dessas previsões para poder justamente operar o sistema da melhor forma possível. Exatamente isso. Então, era isso que a gente tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite, professor Guilherme. Relembro, né, a importância dessa interação, né, que tem entre o ONS, né, e as universidades, né. Nós, vários projetos, inclusive um agora, né, a gente tem um projeto de revisão das séries que a gente está tocando atualmente. A gente tem convidado várias empresas, né, inclusive o professor Tucci, né, a Rama, para participar, né, de projetos, né. Então tem um espaço, né, para ter essa interação, essa divulgação, né, de conhecimento, e vocês da mesma forma também trazerem a expertise de vocês, né. Então a gente só gostaria de agradecer realmente o convite e falar que para nós, né, é extremamente importante também essa integração, e a gente fica sempre à disposição. Obrigada. Perfeito, muitíssimo obrigado, Luana, Guillaume, pelas apresentações, extremamente esclarecedor. Essa questão da complementariedade aí é fantástica, como a gente vê que cada região do Brasil parece que tem uma vocação, né, um pouco diferente das demais. Realmente é muito interessante isso. Agradeço aí as apresentações. De fato, é uma iniciativa do grupo nosso de planejamento e gestão de recursos hídricos e do PH, justamente tentar aproximar isso aí. Tem vários trabalhos em andamento, especialmente envolvendo tanto gestão quanto aspectos de otimização, que tem um rebatimento aí interessante nesses trabalhos. Bom, eu tenho aqui algumas perguntas. Vou pedir ao pessoal, quem quiser perguntar, não vamos abrir o microfone, porque nós temos um número razoável de pessoas. Coloquem a pergunta no chat, e aí eu vou ler aqui e a gente comenta. Tem uma pergunta aí de uma aluna da Ana Paula, perguntou: boa noite, existe alguma medida ou ação a longo prazo para aumentar o armazenamento de energia além da capacidade instalada, ou esse risco ainda consegue ser gerenciado pelas fontes existentes? Que eu respondo? Tanto faz, você que sabe. Tá. O que acontece, né? Eu vou começar e depois, se você quiser, você complementa, Guilherme, sem problemas. Essa questão do gerenciamento, né, essa questão de medidas, né, a gente atualmente tem se deparado com diversos problemas, né, para fazer essas avaliações, né. O que acontece? Nós não temos fontes, né, de geração, como o Guilherme mostrou, né, a capacidade de geração armazenada está cada vez menor, né, então você olha aquele fator de capacidade ali, né, você vê que não se constroem mais reservatórios, como eu falei, né, em função das diversas medidas que a gente tem, e a gente também tem uma sazonalidade, né, uma variabilidade que tem acontecido nos últimos anos, que tem nos trazido uma crise hídrica extremamente grande, né, como a gente tem percebido, né, o que a gente está caminhando nesse ano de 2021. Então, ter essa avaliação de outras fontes e trazer isso, né, e as diversas problemáticas para essa operação é extremamente válida. Quer dizer, na verdade, vamos dizer que é fundamental, ok? Então, diversas ações são feitas pelo ONS, não só pelo ONS, né, tem outras pessoas, outros órgãos que são importantes também nesse processo, né, o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, a ANA, então, quer dizer, são vários atores que estão junto conosco, né, para poder a gente fazer essas avaliações, né, e conseguir fazer o atendimento, né, e eu lembro sempre uma coisa, não é um atendimento de qualquer forma, né, é o atendimento com o menor custo possível, né, porque atender de qualquer forma não é esse o objetivo, quer dizer, minimizando sempre a questão do risco, né, de corte de carga, e olhando sempre o melhor custo possível, né, então várias ações são feitas diariamente no ONS, né, no nosso processo, né, é feito para que isso aconteça. E aí isso envolve a rodada de modelos, né, de mais curto prazo e também mais longo prazo. A gente vê aí, como o Guilherme colocou, né, tem o modelo New Wave, que ele olha 5 anos à frente, né? Então a gente tem ações que são feitas olhando até 5 anos à frente para poder trazer para o presente e fazer a melhor operação nesse ponto agora. Posso complementar só? Só lembrando que existe uma empresa chamada EPE, Empresa de Pesquisa Energética, que é do governo federal, e ela é uma empresa que se destina a fazer o planejamento justamente das próximas fontes de energia que vão entrar num espaço, se não me engano, de 10 anos. Pelo menos 10 anos eu sei que eles fazem esse planejamento. Antigamente,
a Eletrobras fazia planejamento de até 30 anos, com cenários, com tudo e tal. Agora, acho que só se faz até 10 anos, também porque não dá para enxergar muito longe. E aí se faz o planejamento das próximas fontes de energia que podem. Então, a gente viu ali que, pelo menos nos próximos 5, hidrelétricas praticamente não vai entrar quase nenhuma, vai entrar mais eólica, né, que eu mostrei lá, e térmicas a gás e tal, vão entrar para acrescentar potência ao nosso sistema. Agora, independentemente disso, o ONS tem que conviver com o sistema como ele está. Então, quando teve a época lá do racionamento, lá em 2001, eu me lembro perfeitamente, que eu entrei no iniciozinho, né, com o ONS, então estou lá há muito tempo. E aí, na época do racionamento, eu me lembro que se falava em várias alternativas, chegou a se falar até em barcaças vindas da África com termoelétricas, que elas ficariam estacionadas no cais do porto, e aí você enfiaria a linha de transmissão para integrá-la no sistema interligado nacional. Tal. Então, quer dizer, tem soluções, né? O ser humano vai correr atrás das soluções. Então, hoje, nós estamos vivendo uma crise muito intensa, hídrica, né? Estamos com recursos hídricos muito escassos, passamos por ano 2020 muito difícil. A partir de setembro, a gente teve que acionar lá o CMSE, que é a entidade máxima que determina o que nós devemos fazer, e acionamos eles para que eles nos autorizassem a poder despachar todas as térmicas existentes no país, mesmo que os modelos de simulação, os modelos energéticos, não sinalizassem a necessidade da entrada dessas térmicas. Porque a gente viu que, se a gente não fizesse isso, a gente não conseguiria atender. Então, tivemos essa autorização e, além disso, pudemos importar energia da Argentina e do Uruguai. Então, ano passado, a gente passou com esses recursos adicionais, né? Este ano, muito provavelmente, vamos também, novamente, essa autorização continua em vigor, então, quando precisar de uma termoelétrica, mesmo que ela não esteja sendo sinalizada pelos modelos, elas vão entrar. E também importação de energia, sendo que essa importação de energia fica complexa agora no período seco, porque o período seco para os argentinos é inverno, né? Que nem para a gente. Então, eles têm a questão do aquecimento. Então, eles usam muito a energia e têm menos disponibilidade para mandar para o Brasil. Então, de qualquer maneira, a gente vai sempre tentar arrumar uma solução para poder seguir em frente, não desestocando tanta água dos reservatórios, tá bom? Muito bom. Eu achei interessante essas explicações, porque mostram um pouco a diferença, né? Muitas vezes existe uma percepção que o ONS opera, ou seja, as condições de planejamento são definidas pela EPE, ANEEL, e aí entra a discussão com outros entes, e a partir dessa definição vocês vão encontrar a melhor forma de operar o sistema para chegar na direção que eles apontaram. Então, acho que é importante mostrar isso. Muitas vezes, pessoal, o ONS não vai planejar, não, o ONS opera. Quem define o planejamento são os outros entes, e ocorre aí essa negociação, essa discussão. Perfeito, professor. Uma questão que me ocorreu aqui, como é que funciona em relação às discussões, né, quando você vai definir ali, por exemplo, uma restrição operativa hidráulica. Então, a responsabilidade é do gerador. Então, a empresa geradora, ela discute, ela vê com o órgão licenciador, outorgante, como é que tem que ser, como é que não tem que ser, e aí ela encaminha a restrição para vocês, aí vocês checam, analisam, fazem alguma simulação para definir se é aquilo mesmo. Não, as restrições, eles chegam para a gente e a gente acata as restrições, né? Então, são definições que são feitas pela empresa que é responsável, né? Entendeu? Em muitos momentos, como a gente tem essa sala de acompanhamento da ANA, até para essa redução de defluências, em alguns momentos, essas restrições são levantadas nessas salas e são avaliadas em conjunto ali também, porque uma restrição, em muitos momentos, afeta o outro usuário, né? Entendeu? Isso aí, então, isso é uma coisa que é feita, né? Mas quem traz a restrição são os agentes de geração responsáveis, né? Pela bacia, né? No caso, né? Essas questões, elas são tratadas de várias formas, né? Existe
a conscientização de que há uma necessidade de fazer uma flexibilização nas restrições, né? Essa conscientização muitas vezes vem do agente de geração, né? Que está próximo à usina, está lá preocupado com o nível de reservatório que está caindo muito e tal, e muitas vezes vem por parte do INS. O INS faz estudos e consegue fazer simulações para um ano à frente, para 6 meses à frente e tal, e aí consegue chegar à conclusão de que, olha, se não tomar uma providência agora, nós lá no final do ano vamos ficar sem água, nessas bacias assim, assado. Aí, por exemplo, um caso típico, por exemplo, na bacia do Rio Pardo, que é um afluente do Rio Grande, tem uma usina chamada Caconde, tem que defluir lá 32 metros cúbicos por segundo, né? Esse é o valor que está declarado lá na restrição, tal, no FSARH, conforme a Luana falou. Está declarado 32 metros por segundo de defluência, mínimo. Mas acontece que a gente viu que, conforme as vazões que estão chegando e o nível de armazenamento que a usina se encontra, a gente fez uma simulação. Se ele continuar defluindo os 32, em julho acaba a água. Em julho, agora já. Então, não vai nem durar até o final do ano. Então, aí a gente pediu para a ANA uma flexibilização inicial para passar o 32 para 20, e aí mostrou para ela que se passar só para 20, quando chegar em novembro também acaba novo. Então, a gente pediu primeiro uma redução para 20 e depois de junho uma redução para 10. Tá? Então, é isso que a ANA, em princípio, a primeira redução para 20 ele já autorizou. Baixou uma resolução hoje, saiu hoje no Diário Oficial, vocês podem olhar, tem lá uma resolução da ANA que diz que a defluência de Caconde será 20 metros cúbicos por segundo. E aí, quando chegar em junho, provavelmente, se ele concordar com as nossas análises, vai baixar outra resolução dizendo que agora vai para 10, tá bom? Só uma coisa, Guilherme, é importante salientar também, né, nesse processo, né, ele traz algumas questões, né, principalmente para o agente gerador, né, porque algumas defluências, né, por exemplo, são reduzidas e aí depois muitos usuários se sentem prejudicados e aí colocam na justiça, né, esse gerador, né, por exemplo, né, a questão do Rio São Francisco, a gente teve diversas reduções, a CHESF tem inúmeros processos, né, por conta dessas reduções de defluência, mas a culpa é da CHESF, né, quem estava fazendo a solicitação, lógico, em muitos momentos é a CHESF, né, mas a importância dessa sala de acompanhamento é muito grande. Por quê? Porque ela fica protegida, a empresa fica protegida, entendeu? Porque sabe, essa redução está sendo feita, né? Eu estou em contato com o IBAMA, né, que normalmente é o agente de geração que faz a avaliação, que faz a solicitação, que está interagindo de pertinho com o IBAMA, é o agente de geração. Mas não sou eu que estou pedindo diretamente, né? É uma solicitação porque a bacia está precisando, entendeu? Então, isso é importante, porque processo judicial de muitos usuários em cima da concessionária de energia, entendeu? Então, por isso que a empresa tem que estar resguardada, vamos falar assim. E essas salas de acompanhamento da ANA trazem essa proteção para essa empresa, né? Dá mais legitimidade para a determinação, né? E para a alteração. Acho que isso é perfeito. É um ganho grande. Como é que tem funcionado? Vocês têm visto a questão das vazões ecológicas? Especialmente a gente tem acompanhado ali na bacia do Paraná, por exemplo, já diversos estudos. O pessoal da Estadual de Maringá tem desenvolvido vários estudos em relação à importância dos pulsos de inundação para o ciclo reprodutivo de algumas espécies. Isso tem chegado no radar? Vocês têm visto alguma discussão em relação a isso? Isso normalmente parte de quem? Da ANA? Já tem chegado para vocês a revisão de alguma regra em relação a isso? Bom, o único caso que eu lembro agora, né, mais recente, foi a questão exatamente na bacia do Rio São Francisco, que eles estão querendo fazer uns testes, né, com os pulsos ecológicos, justamente para fazer essas medidas, né, cair em campo, fazer medições e tal, e rever alguns parâmetros, né, rever alguns conceitos. E aí seria o ideal se fazer com um nível de armazenamento mais razoável nos reservatórios. O que acontece é que a gente foi surpreendido por um período úmido muito fraco para a região Nordeste, principalmente para São Francisco. Quer dizer, o período úmido foi ruim para todas as bacias, mas especialmente no São Francisco não foi elevado, né? O ano passado foi bem favorável, né? Então, a gente esperava que se este ano houvesse um período mais favorável, a gente pudesse praticar
esses pulsos ecológicos aí, para determinação da vazão ecológica lá. Então, aí, infelizmente, esse ano não pôde ser feito. Então, a gente vai aguardar o próximo período úmido para promover isso. Quem estava mais ou menos à frente disso era a professora Ivonilde, da UFBA, da Bahia. Tá bom? É interessante, então, vocês já estão chegando num ponto de vão começar a fazer testes com geração de pulsos para eles medirem depois o reflexo. Interessante. No caso do Rio São Francisco, a gente tem uma resolução específica, né, no caso, né? E a resolução, ela fala os critérios que a gente tem que seguir para poder possibilitar um pulso, né? E um deles é a média das vazões naturais, afluentes, né? O percentual da MLT, que a gente fala. A partir de um determinado percentual, dos últimos 3 meses, você pode fazer o pulso. E aí, no caso específico de São Francisco, a gente não conseguiu fazer esse ano justamente pelo que o Guilherme falou, né? Então, no caso específico, tem uma resolução que já prevê isso, né? Então, isso foi uma coisa muito boa, né? Essa resolução que a gente tem, na 2081/2017, que o Guilherme comentou aí na apresentação dele, ele já traz isso, né? Já traz essa questão do pulso, né? Quais são os condicionantes que a bacia tem que estar para que tenha um pulso de vazão. E é importante que, para a construção dessa resolução, vários usuários foram ouvidos, né? Tem a questão da audiência pública, né? Entendeu? Então, isso possibilita com que vários usuários possam trazer as suas necessidades, né, para fazer a execução em determinado momento, né? Pessoal, tem um aspecto interessante, assim, eu pergunto mais do ponto de vista da experiência, da expectativa e da visão de vocês, assim, não diretamente associado talvez à operação do ONS, que diz respeito a essa questão entre, o Guillaume mostrou aí no gráfico, né, eu já tinha visto um artigo da EPE destacando isso. Nós estamos aumentando a capacidade, a potência instalada e reduzindo o armazenamento, ou seja, nós estamos ficando cada vez com menor flexibilidade, porque uma coisa interessante que o reservatório traz é armazenamento de energia, né? Hoje ainda é a forma mais viável, vamos dizer assim, barata de armazenar energia é água no reservatório, né? O Elon Musk ainda não entregou as baterias lá que ele está prometendo. Então, enquanto isso não chega, os reservatórios é o que nos dá essa flexibilidade operacional de poder, né, transportar energia na forma de água. No momento em que a nossa capacidade, potência instalada começa a ficar pequena em relação ao armazenamento que a gente tem, não estão vendo novos grandes armazenamentos no cenário futuro. E aí a gente ainda tem questões associadas a mudanças climáticas, que podem, aí, de acordo com já alguns estudos, aumentar a variabilidade. Como é que vocês estão vendo o cenário futuro para o Brasil em relação a esses desafios? Olha só, temos aí vários desafios, né? O primeiro deles, eu participei do Congresso Brasileiro de Energia no ano passado, né? Estava lá no Congresso Brasileiro de Energia e se falou muito, mas muito mesmo, de baterias, né? Que agora a gente vai entrar no boom das baterias, ou seja, com esse aumento das fontes interruptíveis, né? Eólicas, solares, etc., principalmente a solar, que está começando a crescer muito, né? Então, está se falando muito no boom das baterias, ou seja, vão começar a injetar baterias no nosso país para armazenamento de energia e poder usar nas horas, como a Luana mostrou ali, né? Você tem solar, você tem período do dia, depois não tem mais energia, aí você tem que firmar essa energia. Para você firmar ela, só se você tiver uma bateria para guardar, e aí quando não tem sol, você coloca ela em funcionamento. Uma outra forma de se fazer é você colocar em conjunto, por exemplo. Você coloca uma usina eólica e bota uma termoelétrica do lado. E aí usa a termoelétrica para firmar essa energia. É uma alternativa. Na Alemanha se faz muito isso. Na Alemanha, na Itália, se faz muito isso. Você, quando entra com uma fonte intermitente, tipo solar, eólica e tal, você vai junto uma térmica. Tá? E aí você usa a termoelétrica somente para firmar a energia, para que ela fique mais permanente. E você possa usá-la o tempo todo. Tá? Agora, no Brasil, esse é um desafio grande, esse boom das baterias, até porque a gente não tem um conhecimento muito grande. Que nem a gente não tinha também das eólicas. Quando as eólicas entraram no Brasil, a gente não tinha domínio nenhum. Toda a tecnologia era alemã, as turbinas eram alemãs, o equipamento era de fora também, dos Estados Unidos ou da Alemanha, e hoje nós somos autossuficientes. Tem indústrias brasileiras fabricando turbina eólica, fabricando todos os equipamentos. Tá? Então a gente virou meio que independente, meio que autossuficiente e conhecedor do assunto. Eu acho que com as baterias vai acontecer a mesma coisa. O Brasil vai ter que ser criativo
a ciência brasileira vai ter que cair em campo estudando essa possibilidade de baterias mais ecológicas, baterias menos agressivas, etc, etc. Porque a gente sabe que as baterias têm uns componentes ali complicados, né? De você depois eliminar e tudo, a gente sabe muito bem. Mas então, o Brasil vai ter que estudar muito. Acho que as universidades têm que se debruçar um pouco sobre essa questão de estoque de água, já que essa questão de você construir usinas de regularização, isso está completamente fora de cogitação. Não tem condição, entendeu? Não tem mais condição. São problemas ambientais, são problemas de restrição e são problemas de custo também, porque o custo é bastante elevado. Você construir uma usina, às vezes, a fio d'água ou uma PCH e tal, você gasta muito menos do que se você for construir um grande reservatório. Interessante. Tem um aspecto, uma vez, eu estava conversando com um colega e ele destacou uma questão que mostra muito o rebatimento dessa questão, especialmente quando a gente fala em intercâmbio de energia. E ele estava comentando que, não sei se foi em meados de 2013, foi feito um intercâmbio de energia, ou seja, eles usou água armazenada no reservatório de Sobradinho, aí você deplecionou um pouco o reservatório, transformou aquela água em energia, fez o intercâmbio para um outro estado, e aí esse colega estava ali comentando, poxa, né, foi feito, aí você minimizou, isso permitiu que minimizasse o custo da geração, porque aí evitou que o passasse, né? Só que agora fica um reservatório aqui meio vazio e é um ano de seca. Então, a pergunta que eu coloco em relação a isso, naquele momento ali de discussão, por exemplo, no PMO, onde você está procurando minimizar o custo da geração, eu quero fazer o despacho ótimo, tem alguma consideração desse aspecto? Mas nós vamos usar muita água nessa região, os reservatórios vão ficar mais vazios, como é que ficam os usos múltiplos em relação a isso? Não, tem também, porque o que acontece? Na verdade, nós não temos variáveis de usos múltiplos dentro dos modelos, nós temos variáveis energéticas, variáveis de armazenamento, etc, etc. Então, o que é visto? Dentro do PMO, a cada PMO, são rodados modelos em vários horizontes. Então, você tem um horizonte da programação mensal, onde tem um modelo que enxerga o primeiro mês em base semanal e o segundo mês em base estocástica. Ele abre cenários para o segundo mês. Só que antes disso, você roda um modelo que trabalha com cenários até 5 anos à frente. Então, esse modelo, que é o modelo New Wave, ele enxerga até 5 anos à frente e enxerga qualquer problema de armazenamento, de déficit, etc., etc., para até 5 anos à frente. E ele vai estabelecendo qual é o custo, esse custo futuro da energia. Então, ele vai passando esse modelo, ele passa o custo futuro para o modelo DECOMP, que é o modelo mensal, né, em base semanal, que vai calcular, então, qual é a política da próxima semana. Tá? Ele, na verdade, esse PMO é uma reunião mensal, mas a revisão da programação mensal ela é feita toda semana. Então, toda semana você enxerga as próximas semanas à frente, pega aquele custo futuro que o Wave te deu e usa aquilo como insumo para rodar e calcular o custo presente, né? O DECOMP acaba calculando o custo presente. Então, ele junta custo futuro mais custo presente e traz para o menor valor. Então, ele consegue enxergar e muitas vezes você usa uma água que você diz, pô, mas o que eu estou fazendo? Eu estou evitando um problema lá na frente, entendeu? E as pessoas não entendem isso, mas é isso que acontece. Só uma coisa, professor. Esse é justamente o X da nossa questão, né, Guilherme? Porque se fosse olhar só o custo, a gente gastaria a água todinha agora, né, esvaziaria as hidrelétricas, mas não é. É justamente por isso que a gente só tem os modelos de otimização, né? Não são só de simulação, mas de otimização, para olhar o custo futuro e o custo presente. Perfeito. Eu perguntei, Guilherme, mais em relação à questão dos outros custos, porque assim, esse custo que você está falando aí é o custo energético. Ou tem algum outro componente, porque você comentou que não, que os outros usos, eventuais questões de custos associadas a outros usos da água, que inclusive tem valores econômicos também, eles ainda não são considerados ou são? Esse custo que você falou aí é o custo da energia. O custo ambiental, por exemplo, não é considerado aqui, não tem custo ambiental, não tem o custo ambiental ou as considerações de variáveis de outros usos da água, elas são consideradas a partir das restrições hidráulicas. Então, as restrições hidráulicas são impostas e aí a gente tem que obedecer simplesmente.
Então, a gente não pode não obedecer às restrições que são declaradas. Elas são declaradas pelos agentes, porque eles estão mais próximos das entidades, das prefeituras e tudo, e estão na bacia hidrográfica e estão com conhecimento de causa, né? Morreu peixe para burro. Não pode mais defluir desse jeito. Aí impõe nova restrição para o INS. A gente tem muitas restrições. O nosso arquivo, sei lá, acho que tem mais de 1.000 restrições. É uma coisa impressionante. Cada vez tem mais, né? E elas são, como a Luana apresentou, conjunturais e estruturais. Então, tem restrições que são perenes, né, que valem o tempo todo, e tem restrições que valem naquela semana, naquele dia. Tem umas restrições que valem, essa aqui só vale para 2 dias. Pronto, tudo bem. Mas tudo a gente obedece, porque sabe que tem implicações ambientais, né? Agora, tem muita coisa que a gente tem que estudar também, né? Porque tem coisas que a gente não sabe. Morreu peixe, tá, mas qual é a melhor política para não morrer peixe? Quer dizer, toda usina hidrelétrica não tem jeito, ela ocasiona impacto, não tem jeito. Por quê? Porque você está operando uma usina hidrelétrica, você está mudando o regime do rio de alguma maneira, né? Então, não tem condição, acaba tendo alguns problemas mesmo. Aí você tem que equacionar esses problemas e ver de que forma eu consigo operar a hidrelétrica para minimizar esses impactos ambientais. Tá? Perfeito. A gente tem percebido que uma forma que a gente está buscando para olhar isso é justamente avaliar os trade-offs. Toda vez que eu tenho que atender uma restrição dessa ou incorporar uma nova restrição que pode estar associada a outros custos, às vezes ambientais, mas também econômicos, de outros usos da água, eu tenho um trade-off energético. Né? A gente está percebendo cada vez mais que calcular e avaliar esses trade-offs para saber se vale a pena incorporar aquela restrição ou, às vezes, talvez até uma variante daquela restrição que trouxesse um trade-off energético menor, porque sempre a gente fala, é preciso olhar o outro lado, mas a energia que eu estou deixando de gerar, ela precisa ser olhada também, que a gente precisa de conhecer o que está acontecendo, de fato. Professor, só lembro que tem alguns custos que são difíceis de você mensurar, né? Por exemplo, né? Não é só a questão econômica, né? Lógico, né? Tem a questão de atendimento, né? Em termos de prioridade, né? Como a gente viu, né, na legislação, a gente sabe que a prioridade é sempre a questão do abastecimento humano, da sanitação de animais, né? Então, se você for olhar, não, mas isso aqui é barato, poderia pegar a água em outro lugar e utilizar, né? Então, assim, tem custos que são difíceis de você aferir, né? Então, assim, lógico, eu entendo que sejam alguma avaliação que vocês sejam feitas, e esse aí realmente é o ponto ótimo, né? Como medir cada um desses custos, né? Entendo que realmente é um desafio que hoje realmente não existe, né? Isso. Muito bom. Vou ler aqui só mais uma pergunta aqui da nossa audiência, do Elias. Devido aos baixos índices pluviométricos, isso está um pouco associado com o que a gente já estava discutindo, as bacias hidrográficas, tendência de aumento de transposições, maior uso da água pela agricultura, com isso, acirramento dos conflitos pelo uso. Quais são as medidas a médio e longo prazo adotadas pelo INS e outros agentes? Acho que eu não entendi a pergunta. Ele quer saber se tem medidas em relação à transposição de bacias, é isso? Me parece que seria o que a gente está comentando. O INS opera, né? Muitas dessas medidas eu estou entendendo que elas têm rebatimento nas ações dos outros entes. Então, num ambiente onde o uso da água é cada vez mais competitivo, como que seria aí a atuação do INS? Vocês estão operando, então, num ambiente com um número cada vez maior de restrições, e aí isso é discutido com os outros entes ou simplesmente, recebe a restrição, incorpora e opera? Não é discutido, não. A gente recebe, incorpora e opera. A gente não faz discussão. Até porque, primeiro, nós não temos área de meio ambiente na nossa empresa. Então, já começa por aí. Então, não tem conhecimento. Primeiro, tem que ter o conhecimento, né? Conhecer a matéria. Segundo lugar, nós não temos atividade de fiscalização, que é outra coisa que tem que fiscalizar. Se isso realmente está acontecendo ou não. Vai em campo, olha, teve mortandade de peixe mesmo, teve não sei o quê, o barquinho tem que atravessar, não tem. Nós não temos esse tipo de atividade. Então, como nós não fiscalizamos, não temos área ambiental, a gente obedece absolutamente tudo o que nos é imposto. Agora, existem restrições que a gente tem que conviver. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo na bacia do Rio Uruguai, né? Existe um salto lá chamado Salto Iucumã, né? Que é um salto, uma beleza cênica que fica a jusante de Foz de Chapecó, lá no final do Rio Uruguai. Aí o que acontece? Foz de Chapecó é a última usina antes de chegar o salto. E aí o que acontece? Se a vazão afluente for
inferior a 1.000 metros cúbicos por segundo, eu consigo realizar a beleza cênica. O parque vai ser aberto com beleza cênica, com o salto do Rio Cumã sendo executado e tal. Se tiver uma vazão maior que 1.000, e muitas vezes tem no Rio Uruguai, né, chega a 2.500, 3.000, 4.000, aí não tem condições de fazer beleza cênica, porque não tem condições, o reservatório de Foz de Chapecó não consegue segurar essa água, então simplesmente, aí o que a gente combinou? A gente combinou com o pessoal lá da Secretaria de Meio Ambiente, que a gente avisaria eles sempre que a vazão prevista, né, nos finais de semana, que é quando tem a visitação, sempre a gente avisaria quando essa vazão for inferior a 1.000 ou quando essa vazão for superior a 1.000, que não haveria beleza cênica. Tá? Então a gente faz esse aviso, eles convivem com essa angústia, mas a gente não tem o que fazer, porque a natureza é mandatória. Né? Perfeito. Essa última pergunta, eu acho que ajudou a deixar também, destacar, né, para todo mundo que está nos ouvindo, que quem está com a responsabilidade de fazer a gestão são os entes do sistema. Então, você tem comitês de bacia, você tem órgãos gestores, os usuários, eles que vão discutir, procurar... A ANA, né, a Agência Nacional de Águas também, isso, papel muito importante. Exato, e tentar encontrar, então, quais são as medidas para fazer a alocação da água e lidar com a escassez. E dessa decisão, dessa pactuação, são definidas as regras de operação que vai para o ONS. Então, o ONS, ele pega isso e opera. Né? Então, tem uma identidade. Não, é importante, professor, a gente também salientar, como o Guilherme falou, né? O ONS também traz muitas simulações, né? Então, nós temos um corpo técnico, né, que a gente consegue fazer isso, fazer previsões de longo prazo, colocar no balanço, olhar o que o modelo está dando, entendeu? Então, o papel do ONS, né, porque a gente vê aí muitas salas de acompanhamento, eu quero que tal reservatório não baixe de tal cota. Né? Entendeu? A gente sabe disso. Eu não quero que a deficiência do São Francisco seja menor do que tanto. Sim, mas e qual é o custo para isso, né? Qual é o impacto disso em todo o sistema interligado nacional? Então, o papel do ONS, quem já acompanhou uma sala de crise aí, como eu já vi que algumas pessoas já colocaram aí no chat, né, que já acompanharam, a gente pode... O papel do ONS é muito presente, né, no sentido de mostrar como é que está a condição hidrológica, né, como é que está a situação de armazenamento, e não só na sua bacia hidrográfica, porque a bacia do Grande, ou a bacia do São Francisco, eu vou olhar só o armazenamento do Grande São Francisco. Não é assim. Nós estamos no Sistema Interligado Nacional, então eu não posso olhar o próprio, só sua região, né? Então o ONS tem esse papel de olhar o Brasil como um todo, né? Fazer simulações, olhar o longo prazo, ver o que é que o modelo está dando e a partir daí trazer, a gente está com essas informações, que decisão a gente vai tomar? Entendeu? Então, em muitos momentos, não é só a gente traz a informação e a decisão não é tomada ali naquela sala, porque tem outros atores, né, que são importantes, né, como eu falei, a ANA, tem, né, o CMSE, né, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, então muitas dessas questões passam por esse comitê, né, que está dando uma olhada no Brasil como um todo e avaliando essa questão do custo, né, e o risco envolvido, tá certo? Ou seja, é um feedback importantíssimo aí, nesse caso, então, para a gestão, para a própria gestão. Né? Muito bom. Gente, eu pedi pelo horário aqui, eu acho que a gente já pode encerrar. Vou agradecer enormemente a Luana Gomes, ao Guion pela presença, pela disponibilidade. Ficamos muito felizes com a riqueza aí de detalhes, acho que esclareceu muita coisa, que todo mundo tem uma certa dúvida. O ONS não está planejando, o ONS ele tem esse papel, eu acho que esclareceu bastante isso. Esperamos contar com vocês novamente no futuro para outras conversas, inclusive discutir até possibilidade de cooperação aí em alguns trabalhos. E agradecer enormemente também a nossa audiência aí, aos alunos e o resto da equipe, do pessoal que está nos assistindo. Então, muito obrigado a todos, novamente obrigado ao ONS e até a próxima, pessoal. Nós é que agradecemos. Obrigado, pessoal. Obrigado, agradecemos muito. Hein? Ficamos à disposição. Tchau. Um abraço, boa noite.